sou Murilo Gaspardo, diretor da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp, campus de Franca, onde também atuo como professor de Teoria do Estado no curso de Direito. Nesta última semana, nós acompanhamos as eleições para a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, sendo vitoriosos Arthur Lira na Câmara e Rodrigo Pacheco no Senado. Este foi um processo muito importante, com um significativo impacto político, em que não houve surpresa, mas se revelou a natureza, a forma como funciona a política brasileira há muitos anos em suas relações entre executivo e legislativo. O governo atuou com oferta de cargos, com a liberação de bilhões de reais em emendas parlamentares, dentre outras estratégias, para conquistar apoio para os candidatos de sua preferência. Isso é importante porque os presidentes da Câmara e do Senado ditarão o ritmo da agenda legislativa, as questões, por exemplo, da reforma administrativa e da reforma tributária que estão em debate no Congresso Nacional. Além disso, em particular, o presidente da Câmara é o responsável por despachar pedidos de impeachment, ou seja, por iniciar esses processos que podem implicar a perda de mandato do presidente da República. E hoje nós temos mais de 60 pedidos sobre a mesa do presidente da Câmara dos Deputados. Havia, em certa parte da sociedade, uma expectativa por algo diferente, visto que o presidente Bolsonaro sempre disse que jamais se aliaria com o Centrão e fazia a crítica da velha política, o que era uma grande falácia, porque ele sempre esteve próximo a esses grupos políticos em toda a sua história de quase 30 anos na Câmara dos Deputados. O que havia era um discurso falso em sentido contrário. Ele tentou, no início do seu governo, tocar a sua agenda política, a sua agenda legislativa, sem esse tipo de acordo, é verdade. Porém, na medida em que foi se tornando mais frágil do ponto de vista da opinião pública, do apoio e dos diversos problemas enfrentados pelo governo, sobretudo considerando-se os vários pedidos de impeachment, ele acabou cedendo ao Centrão. Então, nós começamos a observar uma nova fase do governo, uma fase de aliança com as forças do atraso. Uma aliança que, digamos, é uma aliança com grande coerência, já que o presidente também representa essas forças do atraso. Um outro ponto relevante para refletirmos sobre este momento é a postura dos partidos de oposição. Aí também nós não encontramos tantas surpresas assim. Se nós formos considerar, por exemplo, a postura do Partido dos Trabalhadores, do PT, que sempre procura ocupar espaços nas mesas legislativas. Isso acontece todos os anos, por exemplo, todos os biênios, na eleição da Assembleia Legislativa de São Paulo também. Então, nós vemos que, apesar do apoio a uma candidatura alternativa, no final nós tivemos provavelmente defecções neste processo. Nós tivemos partidos ditos de oposição apoiando o candidato do governo Bolsonaro. E como foi apontado e demonstrado por vários analistas, esse processo também esteve presente em outros partidos do campo da centro-direita, que são críticos, em certa medida, ao governo, mas que neste momento apoiaram Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Refiro-me de maneira particular ao PSDB e também ao DEM, partido ao qual é filiado, pelo menos por enquanto, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Isso é interessante notar e indagar por que esse fenômeno acontece. Essa busca de composições, neste momento, ela não tem relação direta com o processo eleitoral de 2022. Não é este o cálculo político que está sendo feito no momento, mas sim a ocupação de espaços na Câmara Federal e no Senado que permitem, por exemplo, ampliar o número de assessores aos quais os parlamentares têm direito de contratar, exercer maior influência em relatorias de projetos relevantes e, da parte
do Centrão, mas não só, ter acesso aos fundos públicos, seja pelas referidas emendas parlamentares ao orçamento ou pela ocupação de ministérios e cargos de segundo e terceiro escalão. Pelas notícias dos últimos dias, se observa que existe um risco, e digo um risco porque, embora parte dos analistas entendam que essas reformas são positivas, mas, na minha perspectiva, elas poderão causar grandes impactos negativos para a estrutura e o funcionamento do Estado brasileiro. Há o risco de avançarmos nas reformas administrativa e tributária sem que se discuta questões fundamentais da eficiência do Estado brasileiro e também da justiça tributária. Será uma reforma conforme a pauta dominante neoliberal, caso assim seja aprovada. Um outro tema correlato a esse processo eleitoral de grande relevância é o do impeachment. Por um lado, nós vemos que diminuiu as chances de ocorrer o processo de impeachment, não obstante todas as razões jurídicas mais do que demonstradas, pois o presidente emplacou um aliado para o comando da Câmara dos Deputados. Todavia, isso tem um outro lado. O Centrão não tem compromisso com ninguém e com nenhum projeto de país. Tem compromisso com a conveniência do momento. O que nós podemos ver é um governo refém das pautas fisiológicas do Centrão, que pode mudar de ideia a depender dos ventos da opinião pública. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de acompanhar com os telespectadores da TV Unesp.